seus direitos, o doutor Vitor Hugo. Doutor Vitor Hugo é advogado, especialista em direito previdenciário, e está hoje para a gente falar um pouquinho, né? No dia que da votação, ele mandou logo um print para mim aqui dizendo: Tony, o Supremo Tribunal Federal derrubou a revisão da vida toda. Nós falamos de forma bem intensa aqui no nosso programa, justamente junto com o doutor Vitor Hugo, sobre essa revisão da vida toda e como ela beneficiaria muitas pessoas, né? E a gente vai recapitular um pouquinho do que se trata a revisão da vida toda e esse desfecho agora do Supremo Tribunal Federal. Doutor Vitor Hugo, um prazer recebê-lo, boa tarde, ótima quarta-feira. É sempre bom recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cultura, viu? Boa tarde, Tony, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Sou fã de rádio. Várias vezes nos bastidores, mas sou fã de rádio. Acho que é fantástico o serviço social que vocês prestam aqui à população. Boa tarde a essa amada população de Serra Talhada que me acolheu e me adotou aqui como... Não me adotaram ainda como cidadão, porque eu não ganhei título de cidadão. Já é uma boa. Atenção, vereadores, quem quiser, né, prestar essa homenagem ao doutor Vitor Hugo, fica à vontade, viu? Já tem quantos anos de Serra Talhada? Eu cheguei aqui em 2011, então nós estamos encabeçando aí 14 anos. Isso, exatamente. Então é uma cidade que eu aprendi a amar, assim como minha cidade natal, a Souza, mas que me acolheu muito bem, e aqui a gente fincou raízes. Bem, Tony, é com muito pesar que hoje eu venho aqui para falar dessa decisão transversa. Vou desengravidar essa palavra, o significado dessa danada aqui, porque eu gosto de falar no popular, como diz a história. No popular é assim, a gente se lascou, né? Com essa decisão do STF, com as mudanças que aconteceram no tribunal, que o pessoal diz que o tribunal é um tribunal jurídico, mas não é, um tribunal político também, porque essa decisão iria mexer consideravelmente com os cofres públicos. E se a gente pegar a decisão de 2022, o placar foi de 6-5. De 6-5, eu estava até comentando com você antes, só que no decorrer se aposentaram 2 ministros, entraram 2 ministros na indicação do governo. O que é que aconteceu? Esses 2 ministros julgaram essa decisão transversa, que na verdade era uma ação de inconstitucionalidade com relação à aplicação da norma, que favorecia aí o segurado na escolha do melhor cálculo do benefício a ser utilizado. E eles optaram, na sua decisão, que aquela lei ela não poderia ser aplicada. Ou seja, o cidadão não poderia escolher. Não poderia, tinha que ser a regra que foi imposta no momento da mudança do plano. E aí, o que foi que aconteceu? A revisão da vida toda, ela não vai vingar. Ou seja, quem ingressou com as ações, infelizmente vai ser julgado improcedente, não vai passar. E vamos aguardar agora só o julgamento dos embargos aí, que está para acontecer, mas que vai ter o mesmo desfecho, porque vai ser aplicado... A chance é zero de uma mudança, né? A chance infelizmente é zero. Tem muita gente aproveitando o momento para ganhar mídia, dizendo, não, a gente vai mudar, só se mudar do país, amigo, porque a decisão já foi, bateu o martelo, não tem o que se fazer. Infelizmente essa ação de inconstitucionalidade aí, a ação direta de inconstitucionalidade, ela abarca todos os direitos do segurado. E como eu tinha dito aqui nos bastidores, essas ações em massa, ou as ações da moda, essa luta que foi travada aí pelo segurado há mais de 20 anos, porque essa ação vem correndo há anos, foi perdida. Por quê? Porque ia ter um impacto gigantesco nos cofres públicos. Então, eu volto a dizer que o STF, muitas vezes, ele não é um tribunal jurídico. Ele é muito mais um tribunal político do que jurídico, porque aí incorreu numa decisão mais política, garantindo aí a saúde dos cofres públicos, esquecendo, sucumbindo, diminuindo, comprimindo os direitos do segurado. Doutor Vitor Hugo, e só para que as pessoas possam até se situar e entender, mas estou falando de revisão da vida toda, o que é isso, né? Então, para a gente recapitular, né, o que é que prevê, então, essa revisão da vida toda? Tony, não tem como falar da revisão da vida toda sem a gente lembrar da nossa história financeira. O Brasil, ele tornou-se um país mais saudável financeiramente em julho de 1994. O que é que aconteceu em julho de 1994? Houve a implementação do Plano Real, quando aconteceu a equiparação do real com o dólar, feito pelo o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso fez com que o país ele tomasse um prumo.
Ele se organizou financeiramente e ele começou a ter uma melhor saúde financeira. Nós não tínhamos mais aquela inflação galopante, que você comprava uma bolsa de 10 hoje, e quando você fosse buscar a bolsa no amanhã já era R$ 14, ou seja, não existiu mais isso. Mas para que o governo ele tivesse uma saúde financeira também, foi necessário fazer algumas mudanças na estrutura dos seus órgãos, das suas instituições. Um exemplo disso foi o INSS. Então, quando houve aí a implementação do Plano Real, houve também a mudança na forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Para que o governo ele não tivesse prejuízo financeiro, e para que melhor fosse, para facilitar a vida do governo no cálculo do benefício, é como se ele esquecesse aquelas contribuições que aconteceram posterior ou anterior a julho de 1994. Olha. Dos antigos regimes financeiros que foram implantados. O que essa revisão queria? Ela garantia ao segurado que ele escolhesse, que no momento do cálculo da sua aposentadoria, que essas contribuições, todas elas entrassem no cálculo do seu benefício. Isso poderia acontecer duas coisas, Tony. Poderia melhorar o valor do benefício ou poderia diminuir. Como assim? Costumo dar o exemplo de um copo com água. Um copo com água, ele pode transbordar, como também ele pode secar, né? Se colocar exposto ao sol. Vamos lá. Se o cidadão, o segurado, antes de julho de 1994, ele vinha com contribuições muito altas. Um exemplo disso é quando a gente se depara com algum segurado que diz: mas doutor, eu pagava 10 salários, estou recebendo 2. Isso quer dizer o quê? Que ele pagava acima do teto antes de julho de 1994. Apesar de uma moeda diferente, que era o Exato. Cruzeiro, foi novo cruzado. Era muito novo, velho, antigo, né? Era. Tostão, enfim. Então, ou seja, antes de julho de 1994, ele pagava bem acima do teto da Previdência Social e, consequentemente, quando ele poderia optar, se ele pudesse optar, essas contribuições iriam aumentar o valor do seu benefício. Com essa caída, com essa decisão do Supremo, isso não pode mais ser feito. Tem que prevalecer a regra de transição que foi imposta pelo legislador para que melhor configurasse o cálculo do benefício e mantivesse o equilíbrio econômico do país. Então foi isso que aconteceu, Tony. Eles não poderiam mais utilizar essas contribuições para trás. E poderia diminuir também a utilização dessas contribuições. Vamos supor, o cara, todas as pessoas que quando ingressam no mercado de trabalho, geralmente começam ganhando menos. Eu costumo dizer, ninguém entra no emprego sentando na janela do avião, né? Você está na janela do avião, já vou ser CEO aqui. Não, o cara vai construindo ali sua trajetória e, consequentemente, vai galgando aumentos salariais até que o cara consiga aí o teto ou um valor significativo. Essas pessoas que ganhavam o valor de um salário mínimo e até menos de um salário mínimo, porque acredite, antes da Constituição de 1988, poderia ser pago abaixo do valor do salário mínimo. Então, esse cálculo, ou essas contribuições, elas também poderiam entrar no valor do benefício. E isso ocasionaria o quê? Uma diminuição do valor que iria ser recebido pelo segurado. No entanto, essa revisão, ela não permitia que o cálculo fosse feito para menor. Não permitia, ou seja, ela só poderia ser aplicada se o cálculo viesse a aumentar o valor do benefício do segurado. Mas, infelizmente, por 7-4, o Supremo decidiu que a lei é inconstitucional e o segurado, mais uma vez, ficou à mercê aí. O doutor Vitor Hugo, eu acho que é interessante também a gente colocar o entendimento. Então, agora a gente não pode mais fazer essa revisão do benefício. Pode, por outras vias
e que pode requerer, né, tem um nomezinho, né, que o doutor coloca. São teses. Né, que, por exemplo, você tem ali, a gente já falou várias vezes, o INSS ele nunca erra a favor do segurado, ele sempre bota para baixo. Então, muitas vezes tem muitas pessoas, o doutor Vitor Hugo já trouxe um exemplo de uma pessoa que ganhava um salário mínimo, deu entrada para revisar o benefício, né? E acabou ganhando, indo para o teto, né? Exato, porque... Então, aí existem essas situações, né? Que, no caso, são avaliações individuais para fazer isso, né? Traduzindo o que você disse aqui, essa revisão da vida toda era uma das revisões possíveis para o segurado no momento que ele procura um profissional do direito. Mas existem outras revisões. Um exemplo, o INSS, ele tem que pegar todo o período laboral, todo aquele tempo que ele trabalhou, desde julho de 1994 até o momento do requerimento da aposentadoria. E muitas vezes, isso é bem comum acontecer, eu chamo dentro dos grupo de 12. Por que grupo de 12? Cada ano tem 12 meses. Dentro do grupo de 12 meses que são contribuídos pelo segurado, muitos salários, contribuições, não são utilizados de forma correta. Ou seja, eles têm que pegar os maiores salários de contribuição para poder realizar o cálculo. E vamos imaginar a seguinte hipótese. O cara tem aí 20 grupos de 12 contribuições e o cara, dentro desse 20 grupos, deixa de pegar de cada grupo 2, 3 salários. 3 salários desse grupo. 3 salários. Que são a maior. Quando você vai para a ponta do lápis, são 60 salários de contribuições a maior que o INSS deixou de computar na hora de realizar o cálculo do seu benefício. Isso tem diferença? Uma grande diferença. Pois é. Porque quando isso incorpora no cálculo, vai aumentar o valor da RMI. Eu estou falando um bocado de termo técnico aqui, porque infelizmente esse assunto eu não tenho como fugir deles. Mas o que é RMI? É a renda mensal inicial. Quando o cara vai começar a receber o benefício, que sai o primeiro salário. Depois que ele recebeu a cartinha. A cartinha de amor do INSS. Quando ele recebe a carta de amor, tem lá o primeiro salário que ele vai receber. Então, essa RMI é feita através desse cálculo, essa soma aritmética de todos os salários de contribuições que ele realizou desde julho de 1994. Então, se esse grupo de 12 não foi respeitado, se existe algum salário ali que não foi colocado no momento do cálculo, os profissionais do direito, no caso, eles têm como identificar, apontar e pedir que ali seja incluso. Lógico, uma andorinha só não faz verão. Mas quando o cara começa a catucar aquela danada daquela folha de cálculo do INSS, o cara acha vários salários ali que não foram computados no momento do cálculo do benefício. E aí, tem como o cara encher o saco do INSS aí. Exatamente. E conseguir uma melhora do salário, né? Então, uma das teses, que era a revisão da vida toda, acabou-se. Era mais um mecanismo, né? Acabou-se, como diz a história. Mas existem outros mecanismos que podem ser utilizados aí no momento de requerer, de pedir a sua aposentadoria. É tanto que nós recomendamos que procure um profissional da área para que ele possa analisar e fazer até um chamado planejamento previdenciário e dizer, cara, tu não se aposenta agora não, porque se tu se aposentar agora, tu vai perder, um exemplo, R$700 aí do seu benefício. Porque já faz uma diferença grande, com né? certeza, Tony, com essa nova previdência que aconteceu em 2019, existem algumas regras de transições que são benéficas e outras que são ruins. Então tem que sentar com um profissional que conheça da matéria para que eles possam direcionar da melhor forma e dizer, cara, eu sei que tu não tá gostando, tá doido para receber dinheiro, mas vai por esse caminho aqui, porque tu sofre mais um pouquinho, mas melhora a tua situação. Porque o apressado come cru, né? Muitas vezes o cara quer porque quer naquela hora, mas depois de pedir, meu amigo, não tem como voltar atrás, não. Porque a desaposentação, que era outra tese que o segurado tinha, que foi julgado improcedente também pelo STF, não tem como fazer mais, não. Aposentou, lascou. Olha aí, então pediu. Por isso que a melhor recomendação é justamente isso. Nós temos muitos profissionais
no mercado que estão prontos para isso, né? Estudaram para isso. E você, para você ter uma ideia, né? O que o doutor Vitor Hugo colocou, média aritmética, envolve até matemática, gente, para poder fazer o cálculo, né? Então, eu mesmo não tenho coragem de fazer um cálculo desse aí, não, de tentar. É dar um nó logo no juízo, então você tem que procurar, porque, na verdade, igualmente tem na saúde, onde existe tratamento individualizado, existem os casos. São todos eles individualizados, não é que o que aconteceu com o teu vizinho vai acontecer contigo também. Então, são casos diferentes e precisam ser analisados de forma diferente para que você na frente não tenha um prejuízo. Porque, olha, gente, a quantidade de pessoas que são prejudicadas pelo INSS é muito. E se bobear, ele tá para isso mesmo, porque o INSS, nada mais, nada menos, é o representante do governo. Ele está, inclusive, como se estivesse preservando os cofres interesses do governo e os interesses. Ele não vai ser bonzinho com o segurado. Então, o segurado ele tem que também se instrumentalizar, procurar suas armas aí para poder lutar pelos seus direitos. Sem dúvida. E uma das armas é um profissional qualificado que possa apontar o melhor caminho para que ele possa seguir, chegar lá no INSS e dar certo. Então eu recomendo, eu sou um veemente defensor da advocacia preventiva, assim como há também a medicina preventiva, que é aquela medicina que você tenta evitar. Tem doenças que são inevitáveis, mas você tenta se prevenir dos efeitos danosos de algumas doenças. Também existe a advocacia preventiva. Como é que ela funciona? O segurado ou o cidadão, ele procura o profissional do direito e se informa. Olha, eu tô com tal caso aqui, eu queria saber o que é que eu posso fazer. Olha, isso aqui não aconteceu, mas se acontecer, o que é que eu posso fazer para amenizar ou para evitar um prejuízo? Então, essa advocacia, ela tem que ser feita por nós. Infelizmente, aqui na nossa região, nós não vemos muito isso. Nós não vemos. Eu costumo dizer, tem até um dito, diz o seguinte: o brasileiro só fecha a porta quando o ladrão entra. Isso se aplica a todo mundo, inclusive a mim, porque eu também sou brasileiro e muitas vezes eu só fecho a porta também quando o ladrão entra. Então, a gente tem que combater isso aí. A gente tem que ter a proatividade de ir se informar. Eu vou procurar saber, eu vou entender um pouco mais aqui para amenizar os efeitos de algum ato que venha a prejudicar o cidadão. Olha, eu vou me colocar como um exemplo para vocês. Eu sou um tipo de pessoa seguinte: quando eu acho que eu tenho um direito, menino, eu pesquiso sobre esse direito, viu? Eu pesquiso e procuro informações e vou atrás até que eu acho. Então, seja assim também, viu? Quando olha, se você tem ali, né, a informação que você tem direito a alguma coisa, né? Então, entre. Pronto, eu fiz isso com a energia solar, descobri que tinha um incentivo pela Prefeitura de Serra Talhada de 50% você pagar metade do IPTU, quem tem energia solar. Então fui atrás até que, e uso o exemplo aqui para instigar outras pessoas a fazerem também. Então você tem que fazer isso, tá? É muito importante o que o doutor Vitor Hugo colocou. Tem algum... Inclusive acompanha aí, porque tem um ADIM rolando aí com relação ao direito dos radialistas ou daquelas pessoas que trabalham em condições especiais. Isso. A nova Previdência estipulou uma idade mínima para aquelas pessoas que trabalham em condições especiais para poder pedir o benefício. E isso quebra todo o sentido da ação. Isso. Qual o sentido da aposentadoria especial? É que aquela pessoa que está submetida a efeitos danosos à saúde, hoje ainda ela saia do mercado de trabalho um pouco antes. A gente está até ainda valendo ainda a nossa aposentadoria especial, né? Está valendo, desde que, além dos 25 anos, você tem uma idade mínima, você vai ter que ter uma idade mínima para poder requerer. Porém, entretanto, todavia, aquelas pessoas que completaram os 25 anos antes de novembro, para ser mais específico, antes de 13 de novembro de 2019, ela poderá optar. Por quê? Porque ela tem o direito adquirido e ela opta pelo a melhor regra, que no caso é a desnecessidade de ter essa idade mínima para poder pedir o benefício. Então, tem que se ligar nisso. Vai ter julgamento com relação a isso. Vamos ver o que o Supremo vai decidir, porque ali é uma caixinha de surpresa. É bem complicado. Para ferrar os coitados dos radialistas é ligeiro, viu? Nunca vi, não. Olha, pra gente fechar aqui, doutor Vitor Hugo, tem uma pergunta que o convite mandou cedo, né? Quando eu anunciei que você estaria aqui, ela dizendo: olha, bom dia, fui negada pelo INSS, posso
recorrer com o advogado, tem fibromialgia, dor crônica, artrite, reumatoide e cefaleia. Então, acho que ela entra naquela questão dessas doenças, né? E ela disse que foi negada pelo o INSS de ter como recorrer, não tem? Vou dizer, ela não pode, não, ela deve procurar um profissional da confiança dela para que ela possa ter o seu pleito aí revisto, tanto pela o caminho do INSS, a esfera administrativa, como também pela esfera judicial. Procure um profissional de sua confiança, que ele pode lhe conduzir aí ao sucesso, que qual é a concessão do seu benefício. Fibromialgia, uma doença que é altamente, como é que eu posso dizer, mal interpretada. É verdade. O pessoal acha que é frescura, não é. Inclusive no podcast a gente tem uma entrevista com o Dr. Felipe Guimarães que explica. É reumatologista, isso aí, né? Exato, explica. É um efeito danoso, ela é uma doença nevasta, porque ela, meu amigo, ela é muito incompreendida. Tem ela e ela traz com ela uma série de outros sintomas que circundam a pessoa que até depressão que desenvolve nas pessoas. Exatamente, é dor até no fio do cabelo. É impressionante essa doença. Doutor Vitor Hugo, muito obrigado por ter vindo aqui, tirado esse tempinho, né, para estar conosco. E aproveita aí e como é que anda aí o alô, doutor? Fala, doutor. Fala, doutor, perdão. Bem, a gente tá com... Onde o sabido é você. O sabido é você. A gente tá com gravações aí previstas para a semana que vem, esperar passar essa Semana Santa. Agora a gente se estabeleceu, a gente estava em viagem, dando curso. Na verdade, a gente viajou para palestrar. A gente está palestrando aí com relação a alguns assuntos novos aí, algumas pastas que a gente está abrindo, enfim. Mas o Fala Doutor tá todo vapor e a gente vai, inclusive, fazer uma nova reforma no estúdio, vai ficar sempre prezando pela excelência na entrega de conteúdo. Mas nós temos 2 episódios. Seu xará tá por lá também dando auxílio. Vitor Souza, Vitor Ellison. A gente vai soltar um sobre a questão do autismo, onde a doutora Graziele Alves, que é minha esposa, minha brilhante, digníssima, sou fã número 1, fala sobre a questão dos direitos dos autistas, dos TEAs, né? E vai ter um aí sobre a gestação de alto risco, com a doutora Daniele. A gente tá aí tá na agulha para ser gravado. Então não percam aí esses episódios aí que estão interessantíssimos, com conteúdo riquíssimo. Lá no YouTube, procura lá o @Fala Doutor. Fala Doutor. E no Instagram você procura o @fala.doutor. É doutor mesmo, é errado, DOTO. É isso, é doutor. @doutor, que ali a gente traz conteúdos que é para tentar informar da melhor forma possível a população de tudo, com relação à questão de saúde, economia, educação. Bacana, tá lá no YouTube. É um hobby, como eu disse, eu adoro rádio. Como ainda não tenho uma, eu resolvi fazer um podcast. Já tá interessado numa rádio, tá vendo aí? Coisa boa. Doutor Vitor Hugo, muito obrigado. E quando for fazer aquela conversa lá com os comunicadores, eu já tô pronto, viu? Você e Nil, já falei com ele vive cobrando aqui direto algumas coisas que eu tô com umas pendências pra ele. Vou mandar um abraço pro meu amigo Nil, mas que a gente vai resolver pra semana. E já fica o convite. É um dos próximos que tá na lista aí para que a gente possa fazer a gravação e trazer assim boas informações para a população. Bacana demais.